Oi, gente. Hoje a gente preparou um estudo para vocês aí da célula. E quem também não é da célula quiser ver, também pode. Aí, primeiramente, a gente vai orar aqui e ter o louvor. Senhor Jesus, obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por a oportunidade que a gente tem aqui hoje para compartilhar o nosso estudo com o povo aqui da célula do canal. E eu abençoe que venha ser abençoado, que todo mundo venha aprender um pouco e que seja muito bom. Em nome de Jesus, amém. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Dina Cordeiro, que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Dina Cordeiro, que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Então, gente, hoje o tema do estudo de hoje é assim. Qual é a característica das pessoas que ouvem a Deus
E como Deus pode falar com a gente? Então, começando com o que as pessoas fazem que Deus fala com ela. Primeiramente, é assim, a pessoa, ela sente a necessidade de orar, necessidade de orar. Por quê, gente? Porque quando você tá precisando de uma resposta de Deus, a pessoa, ela vai orar muito, ela vai pedir a Deus a resposta que ela precisa. Deus também fala que quando a pessoa ora e a pessoa crê, ela já recebeu. É isso que a gente tem que fazer quando a gente precisa muito de uma resposta. A gente tem que orar a Deus mesmo e continuar perseverante, crendo que Deus vai dar a resposta que a gente tanto precisa. Em uma determinada área da nossa vida que a gente tem que ter uma resposta. Além disso, não é só orar, a gente precisa ser fiel e estar praticando a palavra de Deus. Estar no centro da vontade de Deus. Estar no centro da vontade de Deus é tipo se preocupar sobre o que você está fazendo. Não é só fazer, tá tudo bom. A gente tem que ficar nos analisando a gente o tempo todo para ver se a gente errou de alguma vez, porque nós somos seres humanos. Nós tendemos a errar alguma coisa, mas temos que nos esforçar para não errar mais. Tipo Pedro. O Pedro, quem lê a Bíblia sabe que ele negou a Cristo 3 vezes quando Jesus morreu na cruz. Mas isso, a tristeza encheu o coração dele e ele se arrependeu, porque ele sabia que ele estava fazendo estava errado. Aí, agora ele ficou corajoso e não fez mais isso. Isso que é ficar nascendo da vontade de Deus, por causa que eu acho que é irrealista falar que a gente nunca vai errar, porque quem nunca errou, só foi Jesus. Porque a gente é humano e em uma hora ou outra vai acontecer, mas o que a gente tem que preocupar é fazer igual Pedro, ver o que a gente fez de errado e esforçar para não acontecer mais isso. E a gente continuar analisando o que a gente fez para tentar achar alguma coisa que Deus não gosta, na luz da palavra de Deus, por causa que lá na palavra de Deus que a gente entende que Deus gosta, que Deus aprova, que Deus não gosta. E já que a gente vai estar no centro da vontade de Deus, a gente vai ser um exemplo para as outras pessoas. E isso a gente vai ajudar as outras pessoas nas próprias caminhadas dele. Porque que até na Bíblia fala que, nas cartas de Paulo, que a gente tem que ajudar as pessoas que estão fracas nas caminhadas delas, porque cada uma tem sua própria vida espiritual, né? Não é só porque, sei lá, o pai da pessoa é pastor que ela vai ser automaticamente para o céu. Não é assim que funciona. Cada pessoa tem que seguir o próprio caminho dela, tentando servir a Deus e obedecer a Deus. Ninguém leva as outras pessoas com ela. Todo mundo tem que ter a própria cruz dela e andar junto de Deus. E tipo Paulo, quem lê as cartas de Paulo já leu, sabe que o tempo todo ele zela pelas igrejas, exortando elas quando é preciso, elogiando elas quando elas têm um bom comportamento. Assim que a gente tem que ser. A gente tem que, mesmo a gente não sendo, por exemplo, um grande evangelista como Paulo, acho que a gente pode fazer isso com as pessoas que estão próximas da gente, né? Aí, e também temos que agradar a Deus até o fim. Lembra que eu falei do Pedro? O Pedro, ele tinha negado a Jesus porque ele estava com medo. Mas depois disso que aconteceu isso com ele, que ele se arrependeu, ele ficou muito mais forte. Para quem não sabe, muito provavelmente ele morreu por causa da fé. Na verdade, não aparece na Bíblia, mas segundo a tradição, eu acho que ele foi crucificado. Eu acho que o único discípulo que não morreu por causa da palavra de Deus foi o João. Mas aqui a gente pode ver que ele estava com medo naquela hora, mas depois ele se fortaleceu em Jesus e depois serviu até o fim. E outro exemplo é que temos em 2 Timóteo 4,7, Paulo diz o seguinte: combati o bom combate, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Viu?
como a gente no fim da nossa vida, a gente deve chegar assim: combate o bom combate, guardei a fé. Nós temos que nos esforçar para acontecer o mesmo com a gente. A gente sempre nos fortalecer na palavra de Deus e não ficar com medo igual o Pedro teve. Nós temos que nos fortalecer na certeza que no céu a gente vai ser recompensado por que nós fazemos aqui na terra, obedecendo a Deus. Aqui também fala que nós devemos nos esforçar para que outros sejam salvos. Nós temos que ser evangelistas na nossa própria vida. Mas quando fala evangelista, muita gente pensa que a pessoa vai viajar para outro continente, vai cruzar os mares, vai evangelizar. Mas não é só isso. A gente pode evangelizar no lugar onde que a gente está, nas pessoas próximas da gente. A gente tem nossa família, se não tiver convertido. É assim, né? O Paulo, ele fez isso. O Paulo, ele tem um exemplo que ele viajou para muitos lugares, né? Igual eu falei das cartas de Paulo, ele plantou muitas igrejas em todo lugar que ele viajava, na Ásia Menor, na Grécia, ele plantava uma igreja e fortalecia as que já estavam estabelecidas. Isso é um exemplo de evangelista que a gente tem de viagem. Mas a gente pode, como eu disse, sempre fazer isso com onde a gente estiver, independente se a gente estiver viajando ou na nossa própria família, escola, etc, né? Aí alguém pergunta assim: mas como que Deus fala com a gente? Primeiramente, a gente tem que lembrar o seguinte: muita gente pensa que quando Deus fala, é só Deus falando no ouvido da pessoa audível. Ela ouvia assim: Deus falou tal isso comigo. A pessoa pensa assim: eu vou orar para Deus falar assim comigo. Tem muita gente que acha isso, mas não é só isso. Tem várias outras formas que Deus fala com a gente e às vezes a gente nem percebe isso, por causa que a gente está muito focado no que a gente acha que é o único jeito que Deus pode falar com a gente. Por exemplo, Ele pode falar através da Bíblia. Você está orando por uma resposta em uma determinada questão da sua vida, está orando a Deus por essa resposta. Aí você está lendo a Bíblia em uma parte e você vê alguma coisa que dá uma conexão na sua mente. Nossa, parece que é justamente isso que eu estava procurando nessa questão. Aí você vê que é isso, Deus falando com você através da Bíblia. Isso é uma coisa que acontece muito. Com muita gente. Às vezes vai acontecer mais isso do que falar audível, né? A maioria das pessoas acontece isso muito pouco de falar audível. E a gente também pode ver em situações. Tem um versículo da Bíblia, que eu não tenho certeza onde fica, mas eu acho que é em Provérbios, que fala que como sábio, segundo a sabedoria de Deus, a gente tem que ver os erros das outras, a experiência das outras pessoas, os erros das outras pessoas, para a gente não errar nessa parte que essa pessoa errou. A gente tem que ser assim. A gente tem que ver essas situações que aparecem para evitar erros desnecessários. Como eu disse, a gente vai em algumas partes. Mas a gente tem que ver assim, a gente tem que ver se alguém errou nessa parte e procurar não errar mais nisso, né? Outra forma que pode acontecer é através das pessoas. Por exemplo, nas profecias. Alguém fala uma profecia, uma pessoa estava orando, eu queria saber uma resposta para isso, que eu não sei o que eu faço. Alguém faz uma profecia, que é justamente a resposta que a pessoa estava, sobre essa causa que essa pessoa estava procurando. Mas nisso pode ser de Deus, mas a gente tem que tomar cuidado, por causa que tem algumas pessoas que dão profecia, que nem sempre é Deus que está mandando. Então, a gente não deve jogar o profeta, mas a gente tem que jogar a profecia. A gente tem que ver se está de acordo com a palavra de Deus e com o tempo ver se vai acontecer isso que a pessoa falou ou não, né? Deus também pode falar de algum modo não tão explícito, né? Tão explícito. Por exemplo, quem já leu os evangelhos vai perceber que Jesus falava muito através de parábolas. Mas o que é parábolas? Parábolas é tipo uma história que Jesus contava para
representar alguma mensagem que ele estava querendo dar. Muitas vezes essas parábolas precisavam de explicações para serem entendidas. Algumas não e outras sim. Mas por que Jesus falava desse jeito? Ele falava assim por causa que muitas pessoas que estavam olhando Jesus pregar, ouvindo Jesus pregar, elas não estavam querendo ser seguidoras como os discípulos. Elas estavam só vendo os milagres de Deus, só estavam preocupadas com isso, mas não queriam realmente serem seguidores de Jesus. Seguidores é como essas características que eu te falei. A pessoa ela tem que ficar o tempo todo no centro da vontade de Deus. E essas pessoas muitas vezes não estavam querendo isso. Só pegaram a atenção dela por causa dos milagres. Aí por isso Jesus falava por meio dessas parábolas. Parábolas tem como exemplo essa aqui, ó. Parábolas do grão de mostarda, entre Mateus 13, 31 e 32. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se alinham nos seus ramos. Viu? Para quem não entendeu, ele está falando que a fé, mesmo se ela fosse assim, desse tamanho, do tamanho de uma semente, desse tamanhozinho assim, ela é o suficiente para fazer muitas coisas. Isso é um exemplo de parábola. É Jesus contando um ensinamento usando uma história figurada. Também tem as comparações, que é quando essas comparações foram usadas principalmente com os profetas do Antigo Testamento, que Deus pedia para ele fazer alguma coisa para mostrar um ensinamento ou uma mensagem que ele queria dar para o povo. Por exemplo, teve, acho que é Ezequiel, né? Ele fez uma mensagem que ele falou assim: o meu povo, ele está tão ruim quanto Sodoma e Gomorra. É Jeremias, gente. Por que ele deu essa comparação? Para quem não sabe, Sodoma e Gomorra foram cidades que tinham tanto pecado, mas tanto pecado, que elas foram destruídas pelo fogo do céu. De tão ruim que estava naquela situação. Aí ele estava falando que o povo estava tão ruim que ele estava comparável a essas cidades, que na Bíblia é usado como um exemplo de tremenda iniquidade assim, gigantesca. Mas o que a gente vai aprender com isso? Gente, que essas várias formas que Deus fala com a gente e essas características que a gente tem é para ajudar a gente na nossa vida, porque às vezes a gente está procurando uma coisa que a gente precisa de saber em uma área da nossa vida, e a gente às vezes perde a resposta que a gente tanto quer, porque a gente está preocupado em receber uma mensagem de um jeito que talvez não é isso que vai acontecer. Às vezes a pessoa está orando assim: fala comigo, Deus, esperando que vai falar no ouvido audível nessa pessoa. Mas na verdade Deus está tentando falar pela uma Bíblia. Ela está lendo um trecho e Deus está falando assim: olha aqui, é isso que eu estou tentando te dar essa resposta. Mas a pessoa está muito preocupada em ouvir audivelmente, que nem sempre é isso. Às vezes vai ter sim, tem vários casos que isso aconteceu. Muita gente já aconteceu isso com essas pessoas, mas não é assim sempre. Então isso que eu deixo para vocês hoje, que a gente tem que ficar sensível ao que Deus quer falar com a gente, nos vários jeitos que pode acontecer. E também ficar preocupado nesses pontos de comportamento que a gente deve ter. Ok, gente? Então é isso. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por esse dia, essa oportunidade da célula hoje. Abençoe, Senhor, que a gente aprendeu aqui fazendo essa mensagem, mas as pessoas que estão ouvindo, abençoe que elas venham aprender também. E que venham continuar a célula com muitos ensinamentos da parte do Senhor. Obrigado, em nome de Jesus, amém.